Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje análise pós-jogo desse Santos 1, Internacional 1 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou de acabar na Vila Belmiro, o Santos foi melhor que o Inter, sobretudo no segundo tempo, acho que no geral o Santos foi melhor, mas esbarrou nas próprias limitações e perdeu uma grande oportunidade de somar 3 pontos e subir na tabela. O Santos estaciona na 12ª colocação, não pode ser ultrapassado por mais ninguém, mas também perdeu uma grande oportunidade de pegar o elevador e ir para a parte de cima da tabela. Antes da gente falar, destrinchar o jogo de hoje, aquele ritual de sempre, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas e se gostar desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Ultrapassamos a marca de 800 inscritos, estamos bem próximos dos 900 e agora a próxima meta é chegar aos 1000 inscritos, tá certo? Falando do jogo, aquele rápido resumo de sempre, como vocês já estão acostumados. No pré-jogo, vou deixar aqui no card depois para vocês assistirem, se tiverem interesse. Eu falei que a grande questão tática do jogo seria a superioridade que o Inter poderia ter, eventualmente, com o Depena jogando aberto pela direita, trazendo para o meio. O Inter teve essa superioridade no primeiro tempo, né? Mas foi de uma outra forma, não foi da forma que eu imaginei. O Inter acabou jogando com o Wanderson aberto pela esquerda, como eu imaginei, mas o Depena jogou como um meia esquerda, o Alan Patrick por dentro e o Johnny ficou um pouco ali como um volante pela direita, com o Rômulo mais centralizado. Então o Inter tinha uma espécie de 5 jogadores no meio de campo, mas nenhum deles jogando como um ponta direita ou como um meia direita agudo. Então o que o Inter tinha ali era um time mais caindo, né, mais penso para o lado esquerdo. E isso confundiu a marcação do time do Santos, e também o Natan, que começou o jogo passando um calor ali no mano a mano com o Wanderson, porque também tinha ali sempre essa dobradinha do Wanderson com o Depena. O Inter já sai ganhando logo com 1 minuto e 40 num escanteio, mal afastado pela zaga do Santos, a zaga está saindo, o Luiz Adriano conseguiu ali ficar em condição de jogo, fez o gol, com menos de 2 minutos o Santos estava atrás do placar, mas não deu tempo do Inter gostar tanto do jogo, porque aos 11 minutos o Santos teve uma resposta rápida, aos 11 minutos o Lucas Lima faz um gol de falta, bateu um chute rasteiro, né, meia altura, forte no canto do goleiro, uma falta na risca da grande área, o Keller acabou tomando o gol, e aí o jogo ficou equilibrado, né, mas o Inter ligeiramente superior, por isso que eu acabei de falar. Eles tinham uma superioridade no meio de campo, o Santos sempre com aquele problema de recomposição, porque o Lucas Lima não é esse jogador com tantas atribuições defensivas. Acho que o Inter conseguiu controlar as ações do jogo e também neutralizar algumas das principais ações do Santos, porque o Santos esbarrando de novo, né, naquela falta de criatividade. O Inter não foi um time que marcou pressão, linha alta, mas com o posicionamento do Inter e com uma marcação firme, eles conseguiram impedir que o Santos tomasse conta das ações do jogo. Isso até mais ou menos a metade, quase ali 2/3 do primeiro tempo. Na reta final do primeiro tempo, acho que o Santos, até empurrado pela torcida, conseguiu igualar o jogo, conseguiu criar algumas chances, não muito, nada assim super surpreendente e maravilhoso, mas pelo menos desceu ali para o intervalo com o jogo empatado, com um volume minimamente interessante, né? O jogo termina ali no primeiro tempo 41-59, o Inter com um pouco mais de posse de bola, 51, o Santos com 49, 6 finalizações para cada um dos times, 3 no gol pelo lado do Santos e 2 pelo lado do Internacional. Uma menção, uma coisa que eu não podia deixar de falar do primeiro tempo, a atuação patética e péssima desse grande juiz aí, candidato ao pior juiz do Campeonato Brasileiro, o senhor Paulo César Zanovelli da Silva, um dos piores e mais inacreditáveis juízes que eu já tive o desprazer de ver na minha vida, dando cartão a rodo, dando falta por qualquer contato, picotando o jogo, irritando os jogadores. Ele conseguiu a proeza de unir o Mano Menezes e o Odair com críticas a ele. É aquele jogador que expulsou o jogador do Bahia por causa daquela simulação do Gabigol. Naquele jogo entre São Paulo e Bahia, se eu não me engano, também, São Paulo e Vasco, na verdade São Paulo e Fortaleza, me lembrei agora, expulsou 2 jogadores por faltas inexistentes, contatos inexistentes. É um juiz assim inacreditável, não tem nível para apitar a Série A, horrível, péssimo,
lamentável que esse cidadão continue apitando os jogos, né? Então ele foi o destaque negativo do primeiro tempo. No segundo tempo o Santos volta com uma mudança, o Mezenga no lugar do David Washington. Acho que eu só lamento que o David tenha cada vez mais sendo substituído. Não fez lá uma grande partida, mas é porque o time do Santos continua muito refém da ligação direta. Os volantes do Santos não se aproximam para jogar, então as linhas do Santos ficam muito espaçadas e aí é só ligação direta. O David Washington acaba ficando um pouco isolado demais e sem condição de jogar. Ele é aquele jogador que gosta de girar o corpo e atacar em velocidade, atacar a profundidade. O Santos não tem conseguido potencializar isso, é uma pena, né? O Mezenga entra, é um jogador já com um porte físico mais avantajado, ganhou praticamente todas as bolas aéreas, conseguiu ali pelo menos para o padrão de jogo do Odair, ele conseguiu entregar um pouco mais, o que não significa que o David tenha sido ruim. E aí, qual que, na minha opinião, é a chavinha dessa virada de jogo para que o Santos tenha tido o amplo domínio do segundo tempo e tenha merecido, sim, sair da Vila Belmiro, sair do gramado com os 3 pontos. Aos 12 minutos do segundo tempo, o Mano Menezes tira o Depena e coloca o Jean Dias. Então o que ele faz? Ele tira esse jogador, esse meia que jogava por dentro e coloca um ponta de verdade, um meia que joga aberto pela direita. Aí os esquemas se espelham de novo no 4-3-3. Então aí o Santos passou a ter maior controle do jogo, principalmente porque o Lucas Lima entrou na partida. E é por isso que a torcida fica com raiva do Lucas Lima, porque ele é aquele jogador que dá a impressão de que joga quando quer. Nos últimos 2 jogos, Bragantino e Bahia, ele foi ridículo, essa que é a verdade. Andando em campo, se escondendo. Hoje fez gol, deu passe, driblou, teve um lance lá que ele saiu enfileirando 2, 3 zagueiros do Inter, hoje desarmando até com carrinho, fez uma grande partida. Então, no segundo tempo, o Lucas Lima entra no jogo, somado a isso, com a saída do Depena, o Inter perde uma grande peça ali que fazia presença no meio de campo, e aí o Santos começa a mandar no jogo, e aquilo que a gente falou também no pré-jogo, de que o Inter ia dar bola para o Santos, ia se fechar, porque não era uma característica dos times do Mano Menezes abafar, então, abafar, né, tentar roubar a bola. O Santos teve campo e aí esbarra, como eu disse na abertura do vídeo, esbarrou nas suas próprias limitações. O Inter abdicou de jogar, o final do jogo com o Mano Menezes aos berros na beira do campo é o reflexo disso. O Inter não conseguia trocar 3, 4 passes numa jogada, só rifava a bola para frente, não teve nenhuma jogada de perigo ali. O João Paulo virou um mero espectador no segundo tempo, mas o Santos é um time que realmente consegue jogar mais, consegue jogar melhor e punir machucar o seu adversário quando ele tem o contra-ataque. O Inter foi se fechando, se fechando, se fechando, e o Santos, apesar do volume, termina com 17 finalizações, não levou tanto perigo para o Kehler, porque das 17 finalizações, apenas 4 foram no gol. Então, se o Santos termina o primeiro tempo com 3 chutes no alvo, significa que no segundo tempo, mesmo tendo toda essa vantagem, mesmo tendo essa superioridade de volume e numérica no campo de ataque do Inter, apenas uma finalização foi no gol, que mostra que mesmo com esse abafa que o Santos fez, o Kehler não foi exigido. E foi o que a gente também falou no pré-jogo, que o PH falou aqui para vocês, meu amigo colorado que gravou aqui falando do Internacional. O Kehler era um goleiro inseguro. Esse é o 6º jogo que ele joga no Campeonato Brasileiro. Nos outros 5, ele tomou 10 gols, uma média de 2 gols por jogo. O Santos não soube aproveitar, não conseguiu furar o bloqueio do Inter. E apesar de ter jogado melhor, ter jogado para vencer o jogo, esbarrou nas suas próprias limitações, não furou o bloqueio do Inter, não conseguiu balançar a rede para virar o jogo, que seria, se eu não me engano, apenas a 3ª partida na temporada que o Santos viraria um jogo. E aí no final, o Santos acaba empatando, ganha um ponto contra um adversário que é de uma prateleira superior a outros adversários que o Santos vai enfrentar no campeonato, como um Curitiba, um Goiás, um Cuiabá, mas o Inter também vem de uma fase que oscila bastante e o Santos tinha que ter somado 3 pontos para subir na tabela. Com esse, digamos, tropeço, o Santos chega a 6 jogos sem vencer, é a pior sequência no ano. O Santos tinha igualado com esses 5 jogos a mesmo recorte do Paulistão, quando o Santos também ficou 5 jogos sem vencer. Agora o Santos vai a 6 jogos sem vencer e chega na pior marca da temporada. Infelizmente não conseguimos vencer diante do nosso torcedor. Agora é a hora de virar a chavinha, porque na terça-feira tem um jogo muito importante contra o News Old Boys, também na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. É vencer ou vencer. Antes de encerrar, para que o vídeo não fique muito longo,
algumas análises de alguns jogadores, né? O João Paulo não foi exigido, uma partida tranquila, não teve culpa no gol do Santos. O Gabriel Inocêncio, quando esteve na esquerda, uma partida segura, mas é muito incômodo vê-lo jogando pela esquerda porque ele joga todo torto, já falei isso, mas é um jogador sério, que joga o arroz com feijão bem temperado, um bom jogador. A única questão, reparei ao longo do jogo, algumas vezes em que ele saiu da posição para dar bote e acabou deixando espaço nas costas, obrigando que o Joaquim fizesse a cobertura. Então aí já entrando no Joaquim, mais uma partida segura, bom no jogo aéreo, com muita força, muita velocidade para fazer essa cobertura, é o pilar do nosso sistema defensivo. O Messias, aquele jogador rebatedor, né, dentro da sua limitação, aquele jogador que não inventa, é 2 toques, tira a bola, enfim, que não compromete. O Natan tomou um calor no primeiro tempo, com essa dobradinha do Depena com o Wanderson, mas pelo menos não teve culpa também no gol. No segundo tempo, enquanto esteve em campo ali, tentou alguma coisa ofensivamente, mas acaba não produzindo muita coisa. O Alisson, enquanto teve caixa, acho que fez uma partida digna, bastante assim, nem frá nem fru. Tem também essa questão, o Alisson dá muitos carrinhos, né? Você que viu o jogo pode concordar comigo. Ele dá muitos carrinhos, então às vezes fica muito tempo no chão, isso acaba quebrando um pouco o sistema do Santos, porque quando ele dá esse carrinho e demora para levantar, ele deixa o espaço nas costas dele, mas uma partida nota 5, assim, bem morna do Alisson. O Dodi é bastante presente, uma pena que ele tenha perdido aquele gol aos 17 minutos do segundo tempo, numa linda jogada do Santos, né, que teve triangulação, teve o volante pisando na área, teve toques ali por dentro, com a passagem do lateral que vai no fundo e toca para trás, um toque consciente. O Dodi infelizmente pegou mascado, não fez o gol, mas é um jogador assim, meu preferido. É encantador ver o Dodi jogar, o motorzinho está em todos os lugares do campo. O Lucas Lima, quarta-feira foi passear na Bahia, um turista, dormindo em campo, hoje fez o gol, parabéns, fez uma boa partida, é isso que a gente espera dele, porque a gente sabe que ele tem condição, ele sabe jogar bola. É que ele é um preguiçoso, indolente, que joga quando quer, e é por isso que a torcida pega no pé e fica com raiva, porque parece que ele joga quando quer. Hoje acho que ele estava a fim de jogar, mas nos últimos jogos estava numa preguiça absoluta, né? O Mendonça não gostei, arrisco até dizer que tenha sido um dos piores do Santos em campo. Foi um verdadeiro cemitério de jogadas, não conseguiu levar a melhor em cima do René em nenhum momento do jogo, mesmo depois quando inverte de lado com o Soteldo e vai jogar em cima do Bustos, foi ruim, ainda está voltando, né, readquirindo a melhor forma física depois de muito tempo parado. Não gostei. Soteldo, boa partida, protagonizou bons lances, foi até bem caçado pela defesa do Inter, sofreu várias faltas, arriscou finalizações, está readquirindo sua melhor forma física, é um jogador diferente, por isso que eu acho que não tem que existir, acho que é absurda essa discussão sobre comprar ou não o Soteldo. Ele é um jogador diferente, é um jogador que quebra linhas, é o jogador do drible do Santos, tem que comprar, tem que dar um jeito de comprar, o Rueda que se vire para pagar o que o Tigre exige, os 20 milhões que exige, porque pode não estar tão bom com o Soteldo, mas tire ele do time, faça um exercício para ver como o nível do Santos vai cair. Depois entra o Ângelo, entrou o Ruiz, tiveram um pouco tempo de participação, o David um pouco apagado, né, mas também vítima de um sistema do Odair que não privilegia o jogo por baixo, o jogo ofensivo, é um time com linhas espaçadas que privilegia o lançamento, a ligação direta. O Mezenga entrou, foi um pouco mais participativo, acabou incomodando um pouco mais a defesa do Internacional. Na bola aérea ele é bastante soberano, conseguiu uma boa partida dentro das suas limitações, a gente sabe, né? O Mezenga não é nenhuma Brastemp, mas tem se mostrado um jogador útil. No geral, uma pena que o Santos não tenha conseguido vencer, mas hoje pelo menos teve um pouco mais de garra, um pouco mais de gana, um pouco mais de vontade. A torcida ali se dividiu entre vaias e aplausos. Eu particularmente acho que o Santos fez um jogo bastante disputado, correu, mereceu vencer, precisa pôr o pé na forma, porque são poucas as finalizações do Santos que vão no gol, e assim fica mais difícil de balançar as redes e somar 3 pontos. Então agora o Santos vira a chavinha para uma decisão na Copa Sul-Americana na terça-feira, às 9h30 da noite, contra o News Old Boys, jogo que vai ser transmitido pelo SBT, e no próximo final de semana, no sábado, enfrenta o Curitiba fora de casa, um jogo contra um adversário que vem na parte de baixo da tabela, tá certo? Se você chegou até o final desse vídeo e está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Gostou do meu vídeo? Deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas, e se gostou do meu comentário, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, e agora vamos rumo aos 1000 inscritos, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.